Olá, amados, graça e paz, louvado, santificado, exaltado seja o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mais um dia na perseverança, vigiando e orando sem cessar, meditando na sua palavra de dia e de noite. Hoje ele está nos falando, sobre a providência divina. Temos que confiar na providência divina e fugir das ciladas do mundo. Aquele que toma por empréstimo se torna escravo daquele que o tomou. A Bíblia diz, Jesus diz que ali não sairá enquanto não pagar o último ceitil. Porque grande é as ciladas, as corrupções do mundo, não servis a Deus e a Mamon. A um a vez de odiar e o outro amar. Jesus sempre condena a avareza. A Bíblia diz que entre o rico e o pobre, o que há de comum é que ambos foram criados pelo Criador. Nos ensina também que aquele que oferta na vida do pobre e dos necessitados, ele empresta ao Senhor. Nos ensina também que devemos fazer tudo em conformidade com o amor, jamais como fonte de lucro, fazer sempre como fonte de alegria, a piedade, a caridade, para cumprir o mandamento, amar somente o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Aquele que oprime, aquele que a Bíblia diz, aquele que um dia foi pobre e hoje está na riqueza e oprime o pobre, a Bíblia diz que Deus, o Criador, ira com esses, que ele se opõe aos arrogantes e concede graça aos humildes. A religião pura e imaculada é cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados e não se corromper com o padrão deste mundo, não se corromper com as muitas ciladas nocivas que há no mundo. Temos que seguir o direcionamento do Espírito Santo, temos que perseverar segundo as obras de justiça dia após dia, operando os dons irrevogáveis segundo o amor. Como ele sempre nos ensina, pelos seus frutos os conhecereis. Aqueles que perseveram segundo o amor no mundo agonizante, sempre vai levantar perseguições. Não são os dons irrevogáveis que são sinais daqueles que perseveram segundo a verdade, mas sim as perseguições, porque o mundo anda segundo a mentira e aqueles que anunciam a verdade vêm perseguições sobre as suas vidas. A Bíblia nos ensina também, não desperdiceis as vossas pérolas para com os cães, porque o coração ele tem que estar preparado, ele tem que estar com uma terra boa, ele tem que estar disposto a ouvir a verdade, tem que estar preparado, porque se anuncia com aqueles que não estão dispostos a ouvir a verdade, se levanta ira, porque a verdade, ela levanta ira tanto para aqueles que estão no pecado e não estão dispostos a se arrepender, bem como aqueles que estão segundo o ministério da iniquidade. Mas cabe a nós anunciar a verdade, como Deus nos ensina. Essa casa da qual tu vives é uma casa amotinada, mas continue anunciando a verdade. Aquele que quiser ouvir, que ouça; aquele que não quiser, que não ouça. A Bíblia diz que a verdade, quando se ouve, no início, ela gera um desgosto, ela gera um descontentamento. Mas a palavra é viva e eficaz e com o tempo ela gera benefícios, porque a verdade ela purifica,
até com aqueles que ainda estão no mundo e que não compreendem a palavra, mas pela loucura da mensagem que é Cristo, ela vai operando, né? Ela vai penetrando mais íntimo do coração e vai surgindo um efeito, vai havendo libertação, vai havendo cura. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Assim, cabe a nós perseverar dia após dia. A Bíblia nos diz também em relação à verdade, que muitos, por terem se amoldado segundo o padrão deste mundo, doutrinas meramente humanas, elementos cerimoniais impossíveis de os salvar, eles iriam sentir como cócegas em seus ouvidos quando ouvisse a sã teologia de Cristo, porque foram levados por ondas teológicas que vai e vem e nada lhes acrescenta. É como um agitar de águas de vez em quando e nada lhes acrescenta, porque o Evangelho é que gera os filhos, né? Somos filhos por adoção, é que gera os irmãos e irmãs na fé. E assim nós perseveramos dia após dia, anunciando a verdade, anunciando o Evangelho, que é a ordenança. Deus disse: este é meu filho amado, em que me regozijo, que me compraz, fazei tudo o que ele disser. Somos ministros de uma nova aliança, sacerdócio real e santo, tabernáculo da ordem de Davi, leão da tribo de Judá, do qual Moisés não falou seu sacerdócio segundo o rei de Salém, abençoou o maior, abençoou da promessa, porque não se achou outro maior. É o Pai de multidões, o Emanuel, Deus é conosco, aquele que herdou tudo do Pai pela submissão do coração. Herdou tudo aquilo que ele mesmo formou e criou, tudo que há. E assim nós perseveramos dia após dia, confiando na promessa de que ele virá buscar um povo bem disposto, preparado ao louvar e adorar, segundo as boas atitudes, com o coração, com o entendimento. E ele é aquele que a Bíblia nos diz que nos últimos tempos muitos sábios iriam tropeçar em sua sabedoria, para que fossem purificados, santificados, para que alcançasse a santificação e purificação. Aqueles que não tiveram seu nome riscado no livro da vida, porque ele mesmo disse a Moisés: eu uso da misericórdia, da piedade como quero, faço como quero, ele opera como quer, ele faz absolutamente tudo, como ele disse. Eu formo a luz, eu formo as trevas, faço o ferramenteiro, faço absolutamente tudo, faço adoecer, faço sarar. Ele é que opera tudo em meio de nós, e agindo ele, ninguém pode impedir, nenhum barro pode contender com seu oleiro, porque faz assim. Ele age como bem lhe aprove, e assim ele está com o governo sobre os seus ombros, os anjos sobem e descem sobre o Filho do Homem. Ele tem a chave de Davi, tudo que nós ligarmos aqui é ligado no alto dos céus, tudo que desligarmos é desligado no alto dos céus. Ele tem a chave da morte, do inferno, do qual ele disse: não temeis os homens que têm o poder de destruir somente o corpo, mas antes vos ensinarei a quem deveis temer. Temei aquele que tem a chave da morte e do inferno, aquele que depois de tirar o pneuma, o fôlego de vida, tem o poder do qual ninguém é possível detê-lo, tem o poder de lançar aonde o fogo não se apaga, tanto o corpo como a alma. Para isso, para evitarmos tal tragédia, é necessário perseverarmos segundo o seu Espírito, que nos direciona, que jamais nos deixará como órfãos,
porque através do seu Espírito somos obedientes e muito melhor obedecer do que sacrificar. Através do seu Espírito perseveramos dia após dia segundo os atos de justiça. E em mais um dia nesta perseverança, vigiando e orando sem cessar, andando com o coração reto e inabalável, em retidão com o temor, que é o princípio da sabedoria, e buscando o entendimento do alto, do qual se dizia do mal. É um final de dia com graça e sabedoria. O amanhã ele já preparou. Ele é aquele que, quando buscamos o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, ele nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário, seja no âmbito físico, emocional, espiritual e financeiro. Ele é aquele que cuida de nós, ele é aquele que nos santifica, a água transformada num vinho novo, testificando que agora que era espírito e água e sangue é um só, do qual ele diz: Pai, se possível me passa desse cálice, mas que não seja feito segundo a minha vontade, mas segundo a tua. E ele bebeu daquele cálice, e todo aquele que perseverar até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Ele nos concede poder e autoridades para pisar em serpentes e escorpiões, pelo que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Nenhuma seta meio-dia, nenhuma seta noturna, nos atinge, porque nós usamos o escudo da fé, do qual nós apagamos todos os dados inflamáveis do maligno. A sua palavra é um escudo e broquel para aqueles que nele depositam sua confiança e que se enchem do Espírito Santo. E assim nós perseveramos, depositamos a confiança naquele que é o único bispo e bom pastor das ovelhas que ouvem sua voz e são do seu aprisco, sacerdote real e santo, o único bispo das nossas almas, do qual nós confiamos e somos gratos a Ti, Jesus, porque até aqui nos sustentou o Senhor. Somos totalmente dependentes em Ti. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.